Imagine isto. Você voa em um helicóptero sem janelas, o vento bate com fúria no seu rosto e o rugido dos motores mal consegue abafar o som das balas que sobem da selva. Você está pendurado pela metade para fora da aeronave, com todo o corpo exposto, e sua única missão é disparar uma metralhadora contra inimigos que só pensam em derrubá-lo. Parece loucura, não é? No entanto, milhares de jovens aceitaram esse posto no Vietnã, um dos mais assustadores e arriscados de toda a guerra. Hoje vamos mergulhar na vida dos artilheiros de porta, para entender o que realmente significava ocupar esse assento amaldiçoado no conflito mais brutal de sua geração. Quando os primeiros helicópteros americanos chegaram à selva vietnamita, não eram as máquinas de guerra blindadas que muitos imaginam. Eram transportes aéreos simples, tripulações de 3 homens, piloto, copiloto e chefe de manutenção, que levavam tropas ou suprimentos de um lugar para outro. Eram, em essência, caminhões voadores. Sem blindagem, sem armamento, e sob a ingênua ideia de que a mobilidade aérea lhes daria vantagem sobre um inimigo escondido na mata. Mas a realidade os atingiu com brutalidade. Quase metade dos helicópteros enviados acabaria caindo ou sendo abatida, e o fogo inimigo foi a principal causa dessas perdas. Diante do número assustador de aeronaves caindo como patos indefesos, os comandantes perceberam que voar para uma zona hostil, sem chance de revidar, era praticamente um suicídio. A primeira solução foi improvisada, mas imediata: retirar as portas e colocar o chefe de tripulação com uma M60 nas mãos. Assim, eles atiravam do ar enquanto o helicóptero fazia manobras para escapar dos projéteis. O resultado não era perfeito, a precisão era duvidosa e o risco para o atirador imenso, mas pelo menos já podiam responder. Logo depois nasceu a posição oficial de artilheiro de porta, o famoso acompanhante do piloto, encarregado de cobrir o flanco oposto ao do chefe de tripulação. Seu trabalho ia muito além de apertar o gatilho. Também devia vigiar para que as pás do rotor e o trem de pouso não colidissem com nada, ajudar em emergências dentro da cabine, carregar e descarregar feridos ou equipamentos, e, acima de tudo, abrir fogo sem parar quando a emboscada surgia de repente. Embora muitos o imaginem disparando às cegas contra a selva, a verdade é que esses homens eram muito bem treinados para se coordenar com o resto da tripulação e com os movimentos do helicóptero. Precisavam calcular o ângulo de tiro e ajustar a mira a alvos em movimento, enquanto eles próprios voavam em alta velocidade. Não se tratava apenas de atirar. Era necessário antecipar para onde se mover e compensar o impulso da aeronave. Uma tarefa muito mais complicada do que qualquer um poderia pensar. Com o passar do tempo, a improvisação deu lugar a melhorias mais sistemáticas. As metralhadoras começaram a ser montadas em suportes giratórios nas portas, o que permitia disparar com mais estabilidade em meio às vibrações do voo. Alguns artilheiros, buscando ainda mais liberdade de movimento, penduravam suas M60 em cordas elásticas presas ao teto para cobrir um ângulo maior. Muito em breve, essas armas se mostraram um recurso inestimável nos Huey, o icônico helicóptero da guerra. A partir daí, começou a era do vamos ver o que mais conseguimos acoplar nesse bicho. Tripulações criativas passaram a experimentar foguetes, lançadores de granadas e até miniguns capazes de cuspir milhares de balas por minuto. Embora muitas dessas adaptações não seguissem nenhuma regulamentação oficial, mostraram-se tão eficazes que o exército acabou adotando-as e desenvolvendo novos modelos de helicóptero projetados exclusivamente para atacar. Primeiro as versões armadas do U-1 e finalmente o A-1 Cobra, o primeiro helicóptero de ataque puro da história. Mas além das melhorias tecnológicas, a rotina do artilheiro de porta era um pêndulo entre a calma interminável e o horror absoluto. 9 em cada 10 voos eram horas monótonas de vigilância sobre a selva, sem nada que quebrasse a monotonia. Mas naquele outro 10%, o inferno se desencadeava em segundos, e aqueles soldados que haviam passado dias entediados olhando folhas verdes de repente desejavam, desesperadamente, voltar a essa calma entediante. E isso era apenas o começo. Porque além de disparar, eles precisavam se preocupar com algo muito mais básico: não ser arremessado para fora do helicóptero em meio a uma manobra. Imagina só,
Você está pendurado em um helicóptero que avança a mais de 150 km por hora, às vezes voando tão baixo que quase toca as copas das árvores, e o único que o separa do vazio é um cinto parecido com o de um carro. Sim, mais de um artilheiro acabou caindo, e nem todos sobreviveram. Para reduzir o risco, a maioria preferia um equipamento especial chamado monostrap, uma espécie de arnês de corpo inteiro preso ao chão ou à lateral da cabine. Isso lhes dava liberdade para se inclinar para fora e atirar em um ângulo melhor, embora não garantisse segurança real. A única coisa que fazia era evitar que morressem na queda. Ficavam pendurados no ar, balançando, até que seus companheiros conseguissem puxá-los de volta. Uma experiência capaz de gelar o sangue de qualquer um. O perigo era constante. Uma manobra brusca para escapar do fogo inimigo podia lançá-lo para fora da aeronave em um instante. E se o helicóptero fosse atingido, a força centrífuga podia arremessá-lo. Não é de estranhar que essa posição tenha ganhado a fama de ser o assento mais amaldiçoado de todo o Vietnã. A lenda dizia que a expectativa de vida de um artilheiro em combate era de apenas 5 minutos. Embora esse número não fosse exato, refletia uma verdade cruel. Os artilheiros de porta sofriam as maiores taxas de baixas de todas as tripulações, já que eram os alvos mais expostos e os primeiros a serem visados pelo inimigo. As missões também não ajudavam. Uma das mais arriscadas eram as evacuações médicas, conhecidas como Dust-Offs. Imagine entrar em uma zona de combate ativa com uma enorme cruz vermelha pintada no seu fuselagem que, em teoria, deveria protegê-lo segundo as regras da guerra. Na prática, essas regras não valiam nada. Os helicópteros médicos eram alvo constante do Vietcong, e por isso acabaram incorporando artilheiros de porta para se defender. Esses homens não apenas atiravam, também ajudavam a subir feridos sob fogo inimigo, e às vezes saltavam no solo para arrastá-los até a aeronave. Precisavam decidir em segundos quem poderia ser evacuado primeiro e quem teria de esperar o próximo voo, sabendo que essa espera podia significar a morte. Mas não se tratava apenas de resgatar feridos. Muitas vezes, as tropas em terra ficavam cercadas e pediam apoio aéreo como último recurso. Os helicópteros desciam em alta velocidade, enquanto os artilheiros varriam com disparos para abrir um corredor. Soldados desesperados se jogavam a bordo, enquanto as balas batiam no casco da aeronave. E mesmo nesses momentos, alguns artilheiros continuavam disparando mesmo após terem sido mortalmente feridos, agarrados à metralhadora até o último suspiro. As histórias são inúmeras. Conta-se de um jovem artilheiro que, após abater um grupo inimigo, saltou da aeronave ao ver que um deles ainda estava vivo. Sem avisar sua tripulação, carregou o ferido nos ombros e, ao se virar, descobriu horrorizado que seu helicóptero já havia decolado sem ele. Ficou sozinho, sem rádio nem arma, em plena selva inimiga. 20 minutos depois, quando sua tripulação percebeu sua ausência, voltaram para buscá-lo, não sem antes receber uma bronca de seu comandante por abandonar o posto. Por milagre, chegaram antes que o inimigo o encontrasse. E no que diz respeito à proteção desses soldados, era quase uma piada cruel. Os helicópteros não podiam carregar blindagem pesada porque precisavam ser leves e manobráveis. O fuselagem era tão fino que as balas o atravessavam como papel, e os artilheiros, disparando de portas abertas, estavam completamente expostos. Recebiam coletes à prova de balas projetados contra estilhaços, inúteis contra os disparos de um AK-47. Eram tão pesados e desconfortáveis na umidade sufocante do Vietnã que muitos preferiam não usá-los. Também existia uma peça de cerâmica chamada chicken plate que podia deter munição leve, mas seu peso reduzia tanto a mobilidade que acabava sendo um estorvo. A maioria confiava mais em sua rapidez e no poder de fogo do que em qualquer blindagem. Na verdade, sua verdadeira proteção era simples: entrar, atirar o necessário e sair o mais rápido possível. Enquanto isso, os artilheiros não eram apenas as mãos que seguravam a metralhadora, também eram os olhos da tripulação, vigiando cada movimento na selva lá de cima. E faziam isso sem visão noturna, sem sensores térmicos, sem câmeras modernas. Apenas a visão humana contra um inimigo especialista em camuflagem.
Tinham apenas segundos para decidir se o que viam era um guerrilheiro emboscado ou um camponês trabalhando no campo, na hora e no lugar errados. Essa ambiguidade levou a tragédias inevitáveis, erros e também a decisões brutais que marcaram para sempre a memória dos que sobreviveram. Quase todos os artilheiros de porta foram testemunhas da morte de seus próprios companheiros. Muitos voltaram para casa com ferimentos físicos e a maioria com cicatrizes psicológicas impossíveis de apagar. Ainda assim, aqueles jovens destemidos ajudaram a escrever um capítulo decisivo da guerra aérea moderna. Foram pioneiros de táticas que, apesar do horror, se tornariam a base da doutrina militar de helicópteros durante décadas.